Todo mundo sabe que o follow-up é uma etapa essencial no processo comercial de qualquer empresa. É aquela etapa que vai diferenciar as empresas que no final do mês têm um desempenho bom e as que não têm. Mas a gente sabe também que na prática, boa parte dos vendedores acabam que por sobrecarga de atividades, outras questões para resolver, acabam deixando um pouco de lado esse processo e não conseguem fazer ele da forma que devem. E é exatamente para isso hoje que eu criei uma automação que vai, a partir de um simples gatilho no seu CRM. Então, quando você atualiza a etapa do seu CRM, vai iniciar essa automação de follow-up, que vai enviar automaticamente mensagens personalizadas para cada cliente e vai verificar sempre que houver uma resposta. E aí, assim que tiver essa resposta, o contato já vai ser encaminhado novamente para o vendedor. E para mostrar para vocês de maneira mais visual como é que funciona essa automação, eu criei esse esquema aqui no Miro, que eu vou mostrar um pouco melhor quais são as ferramentas que a gente utiliza e como que funciona essa automação. E aí ela se inicia quando o lead é movido dentro do CRM para a etapa de follow-up. Pode ser uma outra etapa ali que você utilize para iniciar, não precisa ser esse nome, enfim. Mas basicamente, quando isso é movido, quando a gente identifica que aquele lead deve ir para aquela etapa, o fluxo do follow-up já inicia. Então ali o fluxo vai enviar e aquele lead já vai ser classificado como um lead para esse campo ali de follow-up. E aí, o fluxo iniciando, vão ser enviadas as mensagens que foram definidas para serem enviadas para aquele cliente. Então, vai personalizar ali o nome do cliente, vai dar uma mudada pequena na mensagem ali, dependendo do caso, para evitar bloqueios no WhatsApp, para casos de mensagens ali em volume um pouco maior. E aí, em seguida, vai ser identificada uma resposta do cliente. Então, sempre que o cliente responder, o fluxo vai identificar e ele vai parar em seguida. E o contato vai ser encaminhado novamente para o vendedor. Então, com esse fluxo, o vendedor consegue pegar aquele cliente só na etapa final, quando ele já respondeu alguma mensagem de follow-up, deu uma mensagem, seja positiva ou negativa, acerca daqueles contatos ali que ele recebeu. E aí, para ficar um pouco mais claro aqui para vocês, eu separei aqui também as ferramentas que a gente vai utilizar para essa automação. Então, a gente vai utilizar o N8N, que para quem não conhece, é a principal ferramenta que a gente tem hoje no code, né, sem código, para construir essas automações. Então, é uma ferramenta muito utilizada, que tem bastante conteúdo na internet e é muito completa também para a gente desenvolver esse tipo de projeto. E aí, em seguida, a gente tem um CRM. No caso, esse CRM que eu criei foi um sistema bem simples, aqui para um cliente, um Kanban bem básico, mas você pode utilizar o seu CRM mesmo. Mas, enfim, nesse caso eu utilizei aqui o Lovable para construir. A gente tem o nosso banco de dados, que é onde a gente vai armazenar todas as informações ali da nossa automação. Então, quem foram esses contatos que responderam, qual é o nome daquele cliente, enfim, quem foi que respondeu. A gente vai armazenar tudo isso dentro do nosso banco de dados, que é dentro do Superbase. E a gente vai utilizar também uma API do WhatsApp. A API do WhatsApp é basicamente uma forma da gente conseguir conectar a nossa automação com o nosso WhatsApp, né? Então, nesse caso, a gente está utilizando aqui o WhatsApp, mas você pode também utilizar a API oficial ou outra API que você tenha preferência ali para executar esse projeto. Então aqui está o Kanban que eu criei dentro do Lovable. Nesse caso aqui, desse cliente, ela não tinha nenhum Kanban, nenhuma visualização muito clara no sistema que ela utilizava. Então a gente criou esse Kanban mais para facilitar essa visualização e ela conseguir alocar os leads para essa etapa de follow-up. Esse é um processo também que a gente consegue automatizar de certa forma, mas nesse caso a gente preferiu colocar para a pessoa mesmo direcionar o lead para essa etapa em questão. Então, no caso aqui, eu estou com 3 leads nesse CRM que estão nessa parte de atendimento, e aí vamos supor que esses leads não responderam mais. Então, eles pararam de responder, eles não foram atrás de fazer o agendamento depois disso. Ah, só deixando claro que eu estou falando de agendamento aqui, porque nesse caso a gente está. Esse projeto foi para uma clínica, mas você consegue adaptar ele para sua realidade. No final do vídeo eu vou explicar um pouco melhor como é que você consegue adaptar essa automação para o seu negócio. E aí vamos supor que nesse caso esses 3 leads não tiveram mais nenhuma resposta, não foram mais atrás. E aí a gente vai passar esses leads para essa etapa de follow-up. Então, passei um aqui, passei o outro e passei o outro. E aí a gente tem agora esses 3 leads aqui nessa etapa. E aí agora eu vou mostrar para vocês um pouco melhor como é que funciona dentro do N8N, que é a plataforma que a gente constrói as automações. A gente tem primeiramente esse workflow. A gente tem, no caso, 3 workflows aqui dentro. Workflow, para quem não sabe, é basicamente um ambiente desse em que a gente tem esses quadradinhos que basicamente é o que a gente está construindo a automação. Então a gente constrói a automação a partir deles. E aí, como é que funciona esse primeiro workflow aqui? A gente, por meio desse webhook, vai verificar
quando houver uma alteração ali na etapa do CRM. Então, eu indo aqui na parte de execuções, eu consigo ver o que foi que aconteceu. E aqui no caso a gente já visualiza nessas três, que é no dia de hoje, janeiro 15, e o horário aqui, que é o horário de agora, que foi quando eu movimentei esses 3 leads. Então, esses leads foram movimentados e aí eles já foram alocados ali para essa etapa de follow-up. E aqui essa automação basicamente tem o objetivo só de identificar esses contatos que foram alocados para essa etapa. E aí, por meio desse quadradinho aqui, desse nó que a gente verifica se ele foi movimentado para a etapa de follow-up, porque a gente vai querer iniciar o follow-up só para os leads que foram alocados nessa etapa. E em seguida, a gente vai criar uma tabela no nosso banco de dados, a gente vai criar uma linha, na verdade, na tabela do nosso banco de dados do follow-up. Então, nessa tabela aqui, a gente tem todos os leads que foram alocados para essa etapa, e aí a gente vai colocar esses leads agora dentro dessa tabela, para a gente já identificar ele como esses contatos para a gente fazer o follow-up. E a gente visualiza aqui que dentro do nosso banco de dados a gente já tem cadastrados esses leads automaticamente por meio da automação. Então a gente tem os nomes dos 3 contatos, o telefone, quando que foi criado esse lead dentro da tabela. A gente tem a etapa de follow-up aqui, que é basicamente o momento que ele está do follow-up. Então, ele sempre é cadastrado nesse número 0, porque é quando vai ser enviada a primeira mensagem de follow-up. E aí, à medida que vão sendo enviadas as próximas mensagens, ele vai passando para 1, 2, 3 e 4. E aí aqui a gente cadastra também se o follow-up respondeu ou não, mas no caso aqui está falso porque não começou ainda o follow-up, né? E aí em seguida a gente tem esse outro workflow aqui. Esse workflow vai ser responsável por pegar esses leads que foram para a etapa de follow-up e enviar a mensagem para eles com base no horário que foi definido e na mensagem que a gente vai enviar em questão. Então como é que funciona aqui? Essa automação vai iniciar sempre em 2 horários específicos. Aqui a gente tem o gatilho da automação, que é basicamente o que faz a automação iniciar. Então, quando a gente fala de gatilho, o que faz com que essa automação inicie de fato. Nesse caso aqui é o horário. Então, a gente definiu aqui 2 horários para a automação iniciar e para serem enviadas essas mensagens, que no caso é 11 da manhã e 5h45 da tarde. Então, são os horários que a gente definiu para essas mensagens serem enviadas. A partir disso, a gente vai ir atrás daquela tabela que eu tinha mostrado para vocês de follow-up e pegar todos os leads que foram alocados para essa tabela. Então aqui a gente vai verificar todos esses contatos, vai agrupar todos eles, vai verificar qual etapa que eles estão do follow-up. Então se é para enviar a primeira mensagem, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta. E aí a partir disso vão ser geradas mensagens personalizadas para cada um deles e essa mensagem vai ser enviada por meio da nossa API. Pronto, e agora só para ficar mais claro para vocês, eu defini o horário agora de meio-dia e 25 para ele enviar a mensagem. Então eu atualizei aqui dentro. Pronto, coloquei aqui meio-dia e 25, né? E aí ele já me enviou aqui a mensagem. Então, enviou aqui no meu WhatsApp. Olá, Léo, tudo bem? Percebi que ainda não finalizamos o agendamento. Quer que eu dê uma olhada nos horários que temos disponíveis para você? Estou à disposição para ajudar. Então, a partir disso, ele já pegou todos aqueles contatos que estavam alocados para follow-up e já enviou aquela primeira mensagem, já que os 3 estavam iniciando naquele momento o fluxo de follow-up, né? E aí, mostrando aqui dentro da execução da Newton como é que ficou, a gente já tem aqui que o fluxo foi executado, então deu o horário aqui, esse fluxo executou. Esse horário você pode personalizar, assim como eu mudei aqui agora, para o horário que você prefere. E aí ele já verificou aqueles leads que foram alocados para essa etapa, que no caso aqui foram os 3, né? Pedro Almir, Léo Arcon e Léo. Então foram os 3 leads que estavam nessa etapa de follow-up. Ele verificou aqui que os 3 contatos são para a primeira mensagem. Então aqui ele gerou 3 mensagens, uma para cada um deles. Aqui dentro desse modelo de LLM, é basicamente como se fosse um agente de IA, sendo que um pouco mais simples. Ele gera essas mensagens de follow-up. Então, vocês veem aqui que ele gerou mensagens diferentes para cada um deles. São um pouco diferentes, a gente personalizou o nome aí, mudou algumas palavras, mas para evitar a questão de bloqueios e trazer uma personalização maior para cada cliente. Mas se vocês preferirem também para o caso de vocês, dá para personalizar mais, dá para trazer algo mais diferente ali para cada lead. Então, foram enviadas essas 3 mensagens aí para cada um desses contatos. E aí o follow-up já iniciou. E aí, caso haja uma resposta, ele vai verificar essa resposta, vai pausar o fluxo. Caso não haja, ele vai seguir para essas etapas seguintes. Então, no próximo horário aqui da automação, ele vai enviar a segunda mensagem, vai enviar a terceira, a quarta, a quinta, até o processo finalizar ou a pessoa responder ali a mensagem.
Pronto, esse é o nosso último workflow aqui, nosso terceiro, né? E ele vai ter como objetivo pausar o follow-up. Então, como é que funciona? Ele vai identificar quando o cliente mandar uma mensagem, quando ele responder, né, o follow-up. E aí, a partir disso, ele vai atualizar nossa planilha do Supabase e a outra automação já vai deixar de mandar mensagens identificando ali que já teve uma resposta e aquele contato vai ficar como responsabilidade do vendedor. Então, a gente tem esse webhook aqui que ele identifica quando é enviada essa mensagem e aí a gente tem esse outro nó aqui do Supabase, que ele atualiza lá a planilha e já fica tudo certo para não enviar mais mensagem para aquele contato, né? E aí, até testando aqui para ficar mais claro, a gente tem, por exemplo, essa mensagem que foi enviada para mim, né? Perguntando se quer que eu dê uma olhada nos horários. Enfim, eu vou falar aqui que eu quero. Vou botar quero sim. E aí pronto, aí depois disso, esse fluxo aqui já vai identificar essa mensagem. Então aqui na parte de execuções, vai gerar uma execução aqui agora. Então 3h20, que é o horário que a gente está agora. E aí pronto, vocês veem aqui que já foi executado, já foi atualizado ali a planilha a tabela, né, do Supabase. Então, se a gente for abrir aqui o nosso Supabase, a gente já vê que, pronto, atualizando aqui só. Pronto, a gente vê aqui que o meu contato, que é o Arcon, já está como verdadeiro que o follow-up respondeu. E aí, a partir disso, não vai ser mais enviada nenhuma mensagem e isso fica como responsabilidade do vendedor. E aí, até seguindo esse exemplo, né, que no caso, um dos 3 leads respondeu e os outros 2 não. Se a gente fosse disparar uma nova automação agora, eu já não ia enviar para esse. Eu vou mostrar aqui para vocês só para ficar mais claro aqui como é que seria nesse caso, se fosse disparado uma nova mensagem. Pronto, agora eu já configurei para enviar outra mensagem. Eu mudei ali para o horário de agora, né? Então eu coloquei 3h23, que foi o minuto que passou agora. E aí ele já enviou essas mensagens aqui para aqueles 2 leads que não tiveram resposta. E para o que teve resposta, eles não enviaram mais. Então, até vendo aqui a execução, vocês veem que aqui, nesse nó, ele puxou só 2 itens, foram os 2 leads que não responderam. E aí ele já gerou as duas respostas, né? Enviou as 2 mensagens para eles. E no meu caso, né, que eu já tinha respondido, eu não recebi nada, então o follow-up realmente pausou. E aí não é feito mais esse contato depois dessa resposta. Pronto, e agora eu vou explicar um pouco mais para vocês como vocês podem adaptar essa automação aqui para a realidade do negócio de vocês. Então, até voltando aqui na parte do Miro, que a gente fala um pouco mais das ferramentas que a gente utiliza, o resumo, assim, em resumo, o que a gente vai fazer para adaptar é basicamente integrar todas essas ferramentas ao N8N e vocês adaptarem ali as mensagens, o número de mensagens, os horários para a realidade de vocês, para o que vocês buscam ali dentro do negócio de vocês. Então, aqui falando inicialmente dessa parte da automação, né, desse workflow, que tem o objetivo de direcionar os leads quando é atualizado lá no seu CRM, isso aqui é algo que vai variar muito do CRM que você está utilizando. Tem alguns que eles têm uma integração nativa com o N8N. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Pipedrive, que é um que é muito utilizado. Então vocês veem aqui que nesse caso, o que ele disponibiliza aqui várias funções, né? Criar uma nota, obter lead, deletar um lead, enfim, muitas funcionalidades. E aí de gatilhos, que é o que vai fazer a nossa automação iniciar, tem aqui num evento novo no Pipedrive, né? Então, em muitos casos de CRMs vai ter essa conexão nativa e você vai utilizar esses nossos que já tem aqui para fazer essa conexão e alguns outros não, aí você vai ter que fazer uma integração um pouco mais complexa. Aqui não vale a pena a gente se aprofundar tanto na realidade de cada CRM, porque vai variar muito, alguns podem dar mais trabalho, mas em resumo o que você tem que fazer é basicamente isso. E aí aqui dentro desse nó é uma condicional só para verificar qual foi a etapa que foi alterada aqui. Então, no caso, a gente quer os leads que foram para a etapa de follow-up, né? Que é a etapa que vai fazer com que inicie a automação. E aí você vai só substituir aqui pela etapa em si que você está utilizando para conseguir rodar no seu caso. E aí aqui a gente tem a questão do Supabase também. O Supabase, como é que funciona? Você teria que criar uma conta no Supabase, então só abrir lá o site do Supabase mesmo, criar a sua conta, conectar suas credenciais com ele, que é algo que você consegue pesquisar, tem alguns tutoriais, e também não vou me aprofundar tanto porque é algo mais manual, enfim, mas tem vários tutoriais por aí que dá para vocês conseguirem fazer essa conexão. E aí em seguida vocês criariam essas tabelas que a gente tem. No caso a gente tem 2 tabelas aqui, que são aquela dos leads do follow-up, que foram alocados, e do test lovable, que são aquelas outras informações que a gente tem dos nossos leads, para o caso da nossa tabela do lovable, né?
Então, aqui embaixo do vídeo eu vou deixar o SQL, que é basicamente o código que vocês utilizam para criar essas tabelas. Então, o que vocês fariam aqui era basicamente entrar no Supabase, depois de conectar as credenciais e depois de criar a conta de vocês. E aí vocês viriam em SQL Editor. E aqui vocês, no caso não vai ter nada aqui, então não teria nada. Vocês colocariam o SQL que eu vou colocar aqui embaixo. E aí clica em Run, que aí ele já vai criar essas tabelas para vocês automaticamente aí dentro do Supabase. Pronto, e aí falando agora desse workflow de enviar o follow-up, né? Aqui vocês adaptariam muitas coisas para a realidade específica, então o horário que vocês querem enviar o follow-up, as mensagens que vocês querem enviar. No caso, os horários, vocês vão definir aqui dentro desse gatilho aqui de tempo, né? Então vocês colocariam ali o horário que vocês querem enviar as mensagens, enfim, como é que funcionaria, como é que vocês acham que faz mais sentido para o negócio de vocês. E aqui em seguida, a gente tem esse switch, que é esse nó que vai dividir, né? Para a gente enviar cada uma das 5 mensagens. Caso vocês vão utilizar 5, dá para manter exatamente como está aqui. Então, vocês manteriam dessa forma, que aí ele vai enviar a primeira mensagem, depois a segunda e assim por diante. E aí, falando das mensagens que vocês enviariam, no caso, vocês vão mexer nesses nós aqui da LLM. Então, vocês vão abrir aqui, e aqui a gente tem o prompt. No prompt a gente tem esses códigos que não precisam mexer muito, é basicamente só para puxar ali as informações e colocar o nome exato ali da pessoa para quem vocês vão enviar a mensagem. Mas, por exemplo, aqui, dentro das aspas, a gente tem aqui bom dia, boa tarde ou boa noite, então nisso vocês não precisam mexer. No nome aqui só vai depender um pouco da automação de vocês, mas isso aqui é basicamente para puxar essa informação. E aí aqui em seguida tem a mensagem. Aqui embaixo vocês podem mudar para adaptar para a realidade, então colocar a mensagem que vocês querem enviar, tanto na primeira mensagem quanto nas mensagens seguintes aqui, em todos esses nós. É bem semelhante aí, é bem parecido a forma que vocês fazem. E aí aqui no caso desses nós de HTTP Request, esses são os nós que têm como objetivo enviar a mensagem que a gente quer. Então nele aqui dentro a gente tem a nossa URL do WhatsApp, que é a API do WhatsApp que a gente está utilizando. Então, caso vocês forem utilizar essa mesma API, é só manter esse código aqui que vai enviar o texto, né, enviar a mensagem. E aí o que vocês teriam que mudar é mais essa parte do token aqui, que esse token é particular de cada instância que você vai criar. Então, no caso da minha instância é um token, que é esse que eu coloquei aqui, e no seu caso vai ser o token que você vai estar utilizando. Então, aqui dentro do WhatsApp, depois de você criar sua conta e tal, você vai criar uma instância que é bem simples. Você vai basicamente conectar o seu WhatsApp aqui dentro. E aí, abrindo aqui, a gente tem aqui o nosso token. Então, copiando esse token lá e mantendo o resto das informações, ele já vai tá pronto para você enviar suas mensagens e funcionar ali perfeitamente para o seu caso. E por fim, aqui a gente tem o último workflow, que é esse de pausar o follow-up. E aí, para ele, o que a gente precisa fazer é só conectar também com o WhatsApp. Esse aqui vai identificar quando o cliente mandar uma mensagem. Então, nesse caso, o que vocês vão fazer? Vão abrir esse nó aqui de webhook e aí vão copiar essa URL aqui de produção, que é a URL quando a sua automação está rodando. E aí, copiando ela, vocês vão entrar lá no WhatsApp também e aí vai clicar aqui em configurar o webhook. E aí, configurando o webhook, vocês colam a URL bem aqui e salvam. Aí, a partir disso, a automação de vocês já vai receber essas mensagens, já vai estar conectada ali no WhatsApp e já vai ser possível ali rodar automação também. No caso de outras APIs, o processo é diferente, né? Mas sempre é um pouco parecido, sempre segue um pouco dessa linha. E, enfim, é basicamente isso. E aí o Supabase, a mesma coisa, né? Você já conectando as credenciais aqui dentro, criando as tabelas, é só selecionar aqui a sua credencial e conectar aqui a sua tabela, que no caso é Leads Follow-up. Então, é basicamente isso. E aí, acerca da automação é isso, assim que ela funciona, assim que vocês configuram para a realidade de vocês. Eu sei que é muita informação no começo, mas, enfim, é assim que funciona. Com o tempo vai ficando mais fácil e tal. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem no LinkedIn ou pelo WhatsApp mesmo, que eu ajudo vocês a configurar, enfim. E caso você queira um diagnóstico personalizado para o seu negócio, então que a gente olhe a sua operação, olhe as oportunidades de automação que a gente tem dentro e crie um plano para automatizar atividades dentro do seu negócio, também é só entrar em contato no WhatsApp que a gente conversa e vê as possibilidades que a gente tem dentro do seu negócio.